Dessa vez eu me rendi ao iPhone. Aqui no Japão, uma grande porcentagem da população usa iPhone. Segundo pesquisas recentes, quase 80% da população japonesa prefere o iPhone a outras marcas de celulares. Eu não sei bem o motivo, se é o pioneirismo ou se o aparelho é melhor, mas o caso é que o japonês gosta mesmo de iPhone. E tem muita gente que fala que iPhone celular é de graça no Japão. Bom, não é assim não. Eu peguei para mim o iPhone 13 Pro Max, esse aparelho aqui ó, de 512 GB. Ele custa em média aqui no Japão $2.000, então ele não é barato. Mas então por que todos os japoneses têm um iPhone? Antes de falar sobre isso, eu tenho que falar uma coisa. Desde que eu cheguei aqui no Japão, eu sempre tive Galaxy, e aqui não é Samsung. Você pode ver que aqui está escrito Galaxy. Se eu ligar o aparelho, desligar, vai ter só Galaxy. Não tem nada referente à marca Samsung, por ser uma marca coreana, e aí tem aquela rixa entre japoneses e coreanos. Só que eu disse em algumas outras oportunidades que o iPhone é de graça. Bom, vamos responder todas essas perguntas por partes. Se eu for numa loja hoje da Apple, eu vou ter que pagar à vista, ou pelo menos no cartão, ou qualquer coisa assim, esse valor que eu falei, por volta de $2.000. Só que o japonês, ele pega os aparelhos nas operadoras, nas lojas das operadoras. E essas lojas das operadoras, elas financiam o aparelho. Isso tem no Brasil também. Você paga pelo plano e aí vem embutido no plano as parcelas do aparelho. É assim que funciona, nada demais. A maior diferença é que aqui no Japão não tem juros. Então o valor do aparelho é realmente dividido entre 12 ou 24 parcelas ou 48 parcelas e tal. Essa é a modalidade mais comum de se vender iPhone aqui no Japão. Só que se você for na loja, você não vai encontrar, por exemplo, vários tipos de iPhone. Você vai encontrar o modelo atual e talvez o modelo anterior. Por exemplo, nesse caso, o mais atual é o 13 e você vai encontrar também o 12. Só que tem algumas promoções de algumas lojas, de algumas operadoras, que eles dão um aparelho de graça. De graça não, com um valor simbólico, tipo 1 centavo, 1 iene. Esse aqui, por exemplo, é o iPhone SE. Ele é equivalente ao iPhone 8. Tudo que tem do iPhone 8 serve para ele. Ele, ano passado, era um desses aparelhos que era dado de graça. Mas de graça entre aspas. Porque assim, aqui no Japão não existe sistema pré-pago. Você tem que ter um plano para você poder utilizar o seu celular. E o número e todas as coisas. Pois bem, mas você fica vinculado ao plano, que são 6 meses. Depois de 6 meses, acabou tudo. O aparelho é seu. Se você cancelar antes, você tem que pagar o aparelho. Eu tenho aqui para você comparar o iPhone 13 Pro Max e o iPhone 13 Pro. A diferença entre um e outro não é tão grande assim. Eles parecem bem diferentes na minha mão aqui, né? Mas juntando eles aqui, ó, a diferença é bem pouquinho. Eu contei o modo mais comum, mas também tem outros modos que inclusive foram oferecidos para mim, que é você alugar o aparelho por 2 anos. Você paga a conta e mais o aluguel do aparelho. Depois de 2 anos você vai à loja e pode pegar o aparelho mais recente novamente. Eu nunca fiz isso. Eu fiz sempre o plano de 2 anos e eu poderia trocar para o outro aparelho. E o aparelho que eu estava usando era meu. Eu tive o Galaxy S8 quando cheguei, 2 anos depois o S10 e agora era para trocar para o S21. Só que eu não troquei por quê? Eu prefiro o sistema Android. No entanto, as lojas e operadoras não facilitam tanto para você comprar essa marca. Por exemplo, o Xperia, que é um celular da Sony, muitas vezes você consegue ele à pronta entrega. E os modelos de iPhone também. No entanto, no Galaxy, eles te davam uma fila de espera, dizia que esse aparelho não tinha, ou a cor não tinha. Sempre foi um parto para pegar um aparelho desse. Por isso que eu decidi mudar para o iPhone 13 Pro Max. Entrar nesse mundo do iPhone e ver se dá alguma coisa. Ou também para criticar, sei lá. E eu vou dizendo para vocês o que eu achei do aparelho, o que ele tem de bom, o que ele tem de ruim. E eu também quero saber de você, quais as suas dúvidas a respeito desse assunto. Me fala aí nos comentários, quem sabe eu não faço outro vídeo falando sobre isso. Porque as diferenças entre o Brasil e o Japão são tantas que eu não sei por onde começar. Tanto que me deixou espantado o seguinte, me mandaram uma foto de um iPhone 13 Pro Max, só que era de 256 GB, de uma loja dessas aí online, e tava R$ 55 mil. É um absurdo, nunca vi isso.
Eu dei uma pesquisada aí, depois vocês me falam se é verdade, mas eu não encontrei realmente o iPhone 13 Pro Max de 512 nessas lojas mais populares. Até porque alguns sites a gente não consegue entrar aqui do Japão. Eu vi um de 256 GB num site desses aí, famoso, que eu consegui entrar aqui no Japão. E tava por 20 mil reais. Mas se você souber, me fala aí nos comentários e veja que absurdo que é viver no Brasil. O iPhone mais caro do mundo realmente é no Brasil. Então é isso, se vocês quiserem fazer perguntas aqui, falem pra mim. Vocês estão ligados que eu tenho um canal de games também, então entra no canal de games. E eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.